Irmãos, eu gostaria de ler a Bíblia Sagrada aqui, antes de nós iniciarmos essa pregação. Juntos, com todos juntos. Em Isaías, no capítulo 53. É um capítulo muitíssimo conhecido de todos nós cristãos. Isaías 53. E eu vou ler, irmãos, este capítulo inteiro, de 1 ao 12. Isaías 53. Do 1 ao 12, até o final. Amém? Isaías 53 diz o seguinte, a palavra do Senhor, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, quer dizer, foi morto. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça e nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém? Graças a Deus. Essa profecia é uma profecia do profeta Isaías, que ela foi cumprida 700 anos depois. Não é? Então Isaías não viu o cumprimento desta profecia ser cumprida, mas ela foi cumprida. Por quê? Porque é a palavra de Deus, porque ela está escrita na Bíblia Sagrada, porque ela está escrita na palavra do Senhor. E hoje o que eu quero dizer aqui, o tema da minha pregação vai ser a obediência e a justiça de Deus. Como eu disse aqui para os irmãos, o que é uma justiça de Deus? A justiça de Deus é o cumprimento da sua palavra. É a justiça de Deus. O cumprimento da palavra de Deus é a sua justiça. Então, irmãos, todas as coisas, quando nós lermos a palavra de Deus, nós temos que crer e colocar em nossos corações
que o Senhor vai cumprir com sua palavra. Se está escrito é porque ele vai cumprir. Não sei quanto tempo vai demorar. Aqui demorou 700 anos para ser cumprida, mas cumpriu. Foi cumprida. Não é? Nós vimos realmente essa passagem. No mundo de hoje, onde nós vivemos, existe dois tipos de justiças. A justiça dos homens e a justiça de Deus. Não é? Duas justiças existem neste mundo. Só que, veja bem a diferença das duas justiças. A justiça dos homens são justiça feita pelas leis, feita pelos homens. E o que é os homens? O que tem os homens? Todos nós somos imperfeitos, irmãos. Todos nós. Então a justiça foi feita pelos homens. Essa justiça é perfeita? Não é. A justiça que existe no mundo, elas não são perfeitas. Somente a justiça divina, ela sim é perfeita. Então existe duas justiças no mundo, a justiça dos homens e a justiça de Deus. A justiça dos homens, ela não é perfeita. Mas a justiça de Deus, ela é. Então nós devemos realmente crer na palavra de Deus, em tudo, que ela vai se cumprir, porque existe uma justiça aqui nesta terra. A justiça divina existe aqui. A justiça dos homens existe também, mas a divina também existe, sempre existiu e vai existir, continuar existindo. Nas leis dos homens, quem é que faz as leis dos homens? As leis dos homens são feitas pelos deputados federais, os senadores e os ministros do STF. É o legislativo, o executivo e o judiciário. Eles compõem ali e fazem a justiça para que nós tenhamos que obedecer essas leis que valem ainda para o dia de hoje para nós. Só que veja bem, irmãos, todos eles são imperfeitos, por isso que essa justiça também é imperfeita. E todos os anos eles mudam muito das coisas que eles mesmos fizeram. A justiça para um ano vale uma coisa, para o outro ano já mudou muita coisa. Colocaram um inciso lá, um artigo novo ali, e mais alguma coisa nova lá, e a justiça já não é mais aquela que era. Coitado, eu fico imaginando desses advogados que estudam leis e direitos do mundo. Todo ano eles têm que estar realmente atentos, porque a mudança é muito no meio dessas leis que existem nesse mundo. Então a justiça dos homens, ela é muito volúvel, ela é muito fraca, ela não tem realmente uma direção correta, certa, porque ela está mudando constantemente. Não é? Hoje é uma coisa, amanhã pode não ser. Hoje é uma lei que tem que ser obedecida, mas de repente amanhã já não é tanto assim, o advogado entra ali e tal, não é? E aqui na terra em que nós vivemos, irmãos, nessa justiça dos homens, existe uma diferença muito grande aqui, uma paridade muito grande aqui, em termos de quem tem condições financeiras e quem não tem. Nós vemos isso patente, irmãos. Não é? Se um pobre comete algum delito, algum crime, alguma coisa, e ele não tem um advogado para defendê-lo do delito que ele cometeu, ele vai realmente pagar uma causa dentro daquilo ali que ele fez e talvez ficar por muitos anos preso numa cadeia. Mas nós vemos muitos exemplos de pessoas com posses, de pessoas com cargo importante, pessoas ricas, cometem delitos que a gente olha assim e fala, meu Deus, este vai ficar pro resto da vida na cadeia dele. De repente,
Cadê esse homem? Está solto. Que justiça é essa, irmãos? Não é? Justiça dos homens. Justiça dos homens, ela não é perfeita. Algumas vezes nós ficamos até bravos assim, em ver notícias de que uma pessoa cometeu tantos delitos, tantas coisas, tantas maldades fez, e de repente está solto. E tem alguns, coitado, que fez algum delito, claro que tem que pagar pelo que ele fez, mas continua preso, não tem perdão. Então, irmãos, nós vivemos num mundo em que existe justiça dos homens e justiça divina. Somente a justiça divina, ela é realmente verdadeira e não muda. Por quê? As leis dos homens podem mudar todos os anos muitas coisas. Mas a Bíblia Sagrada que nós temos na nossa mão, eu tenho essa Bíblia já não sei quantos anos, os irmãos têm também, e muitos anos que nós já temos a Bíblia nunca mudou nem uma vírgula, nem uma palavra. Não mudou absolutamente nada da Bíblia, ela continua a mesma. Olha a diferença, irmãos. Existe a lei da Constituição e não sei o quê, mas muda todo ano como se fosse uma massa de um bolo ou alguma coisa assim. Não é ingrediente a mais, coloca alguma coisa a mais, tira e coloca e faz e tanto. Mas a lei divina, a Bíblia Sagrada que nós temos, ela nunca vai mudar. A palavra de Deus, ela nunca vai mudar. Ela continua sendo a mesma de ontem, a mesma de hoje e será assim eternamente. Então nós temos que ter esta justiça divina dentro do nosso coração. Porque é a única verdadeira. É a única que serve realmente como parâmetro para a nossa vida. É a única que serve como a direção para a nossa vida que nós queremos levar. Que nós queremos realmente estar levando, andando no caminho do Senhor para nós herdarmos a vida eterna junto com o Senhor. Porque a nossa vida aqui nesta terra é passageira. Nós não vamos ficar aqui para sempre, nada disso. Não é? Então, nós temos que ter a justiça divina em nossos corações. A palavra de Deus em nossos corações. Para que nós possamos realmente seguir uma linha de direção correta, honesta, sadia. E termos realmente a vida eterna com o Senhor quando nós formos. Não é? Mas aonde começou a justiça divina, irmãos? Aonde começou? A justiça divina começou no Jardim do Éden. É lá que começou. Mas como assim, pastor? A justiça divina começou lá? Para nós, sim. Nós, humanos, né? Deus, ele fez o Jardim do Éden. Era um céu na terra. E fez o homem do barro, Adão, do barro, como sua imagem e semelhança. Olha a importância deste homem que Deus fez. Como a sua imagem e semelhança de um Deus. Ele fez Adão. Perfeito. Ali, até hoje, o corpo humano é a máquina mais perfeita deste mundo. Não existe computador, não existe nada que possa igualar um corpo humano. E Deus é que fez. E ele fez a mulher também. Não é? Da costela de Adão, tirou, fez a mulher, Eva. Para que os dois morassem em harmonia, crescessem e fizessem ali a multiplicação dentro do Jardim do Éden e vivessem em paz. Mas, aqui no nosso lema, aqui no tema da pregação que eu disse,
É a obediência e a justiça de Deus. Esses dois seres humanos perfeitos que foram feitos ali no Jardim do Éden não obedeceram a Deus. Não obedeceram a Deus. Simplesmente numa hora lá, Deus falou para eles, olha, esse jardim aqui, vocês podem fazer de tudo, comer de todas as frutas que tiverem aqui, só não coma do fruto que tem uma árvore no meio do jardim, do bem e do mal. Não coma dessa árvore. Do restante vocês podem comer tudo. Mas o que fizeram? Deixaram se enganar? Talvez. E comeram a fruta proibida. E ali, como eu disse para os irmãos, a primeira justiça de Deus nos homens aconteceu ali. Deus, ele não perdoou Adão e Eva. Deus, ele poderia até pensar, mas Deus é Deus, ele é grandioso, maravilhoso, só que ele não, a sua palavra tem que ser cumprida. Quando ele disse não faça, é para não fazer. Não coma, é para não comer. Não vá, é para não ir. Então nós temos que ter em mente, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, muitas coisas nós vemos ali que nós não podemos fazer. Então nós não vamos fazer. Nós não podemos contrariar a palavra de Deus, que está escrito na Bíblia Sagrada. Porque senão, você vai entrar na justiça de Deus. Deus vai perguntar para você, mas por que você fez se está escrito para não fazer? Por que você falou aquilo que está escrito para você não falar e você falou? Não é? E ali Adão e Eva, eles cometeram o pecado da desobediência e comeram aquela fruta. E o que aconteceu, irmãos? Veja bem aqui em Gênesis, capítulo 3 de Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 23. Gênesis capítulo 3, versículo 23 diz o seguinte: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. Foram feitos a imagem e semelhança de Deus. Era para ficar ali no jardim do Éden. Era para morar ali pela eternidade, ter seus filhos, criarem, viver em paz e harmonia, mas pela desobediência eles foram expulsos do paraíso. Deus não teve complacência. Deus não falou assim, mas errar uma vez só, vamos dar uma chance, nada disso. A palavra de Deus, ela tem que ser cumprida e ela foi cumprida. Mesmo que custasse a Deus expulsar a sua imagem e semelhança do jardim do Éden, ele fez. Ele simplesmente expulsou eles, trancou ele com um anjo ali no jardim para não deixar eles retornar. Então vocês têm que tomar cuidado. Todos nós devemos tomar cuidado com as atitudes que nós tomamos. Porque vocês leem a palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus, sabem da palavra de Deus, tome cuidado. Nós dependemos realmente, exclusivamente, de obedecer a palavra de Deus e exatamente o que está escrito na palavra de Deus, porque aqui é a justiça de Deus que vai ser praticada para mim e para você também da mesma maneira. Só que ele vai praticar só aquilo que está escrito na palavra de Deus.
nem 1 centímetro mais e nem 1 centímetro a menos. Se nós estivermos praticando aquilo que Deus nos aconselha a fazer, nós estamos no caminho certo. Mas se você não está praticando a palavra de Deus como deve ser praticada, tome cuidado, peça perdão, se arrependa, até que há tempo. Porque o amanhã você não sabe. Olha, o Silvio Santos morreu. Olha, a irmã da madrasta da pastora morreu também, sexta-feira passada, ou semana passada. Nós não sabemos a nossa hora. E de repente você não se consertou. E aí, irmãos? Vai dar tempo? Não vai. Aquele avião que caiu esses dias lá em Vinhedo, 62 pessoas, deu tempo para eles fazerem alguma coisa? Talvez, talvez não. Não é? Então hoje você tem que colocar na sua mente. Hoje você tem que colocar na sua mente o que você está fazendo. O que você está pensando? O que você está fazendo para o próximo? O que você está realmente fazendo a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus? Se você não tiver, tome cuidado. A palavra de Deus está dizendo para você agora: arrepende-se se você estiver fazendo algo contrário à palavra de Deus, que ainda tem tempo para você. Não é? Então, a justiça de Deus, ela é maravilhosa para todos nós. Se nós estivermos andando conforme a palavra de Deus, andando conforme Deus quer que nós andemos neste mundo, amém, graças a Deus, vamos levar uma vida maravilhosa, vamos levar uma vida abençoada, onde as portas vão ser abertas, onde todas as coisas vão ser, as enfermidades vão ser curadas, os problemas resolvidos, todos nós vamos viver em harmonia, em paz, em comunhão. Vamos ter problemas? Sim, vamos ter, mas Deus vai resolver, ajudar a resolver nossos problemas. Vamos ter doença? Vamos ter, mas Deus vai ajudar a nos curar essas enfermidades, porque Ele é o médico dos médicos, e vamos estar junto com Ele. Então nós temos que estar com Deus. Nós temos que estar com a palavra de Deus, andando com a palavra de Deus, professando a palavra de Deus, e estarmos realmente junto com Deus, para que a justiça de Deus se cumpra na minha e na tua vida, porque ela vai se cumprir. Outra passagem aqui, que eu quero ler com os irmãos e dar uma breve explicação. Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Versículo 4 e 5. Josué capítulo 6, versículo 4 e 5. Versículo 4 diz o seguinte: 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o sonido de buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Esta é a promessa de Deus para Josué. Não é? Eu fico imaginando, irmãos, que aquele povo de Israel não era um povo de guerra, não era um povo guerreiro. E ali, nas muralhas, não é? Era uma muralha praticamente intransponível. Alta, larga, não tinha como entrar ali sem ter um exército muito preparado. Mas o que Deus disse para ele? Olha, faça assim. Dê 7, em uma semana, dê uma volta a cada dia. No 6º dia, no 7º dia, dê 7 voltas em redor deste muro. Irmãos, a
palavra de Deus, ela vai ser cumprida, mas você tem que acreditar. Você tem que crer na palavra de Deus. Algumas vezes parece até alguma coisa difícil, absurda até. Porque como um exército que não é preparado para uma guerra vai derrubar um muro daquele tamanho? As muralhas de Jericó era muito alta, muito larga, passava até um carro, de umas carruagens em cima, e somente aos gritos, e somente rodeando as voltas, mas a palavra de Deus, ele disse, faz isso, dê uma volta para cada dia, e no 7º dia dê 7 voltas, que essa muralha vai cair. E caiu, irmãos. Caiu a muralha. Intransponível. Impossível de entrar ali, se não fosse um exército poderoso ali. Mas a palavra de Deus se cumpriu. Então a palavra de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Mesmo que algumas vezes você receba profecias, promessas de Deus, parecendo impossível na tua vida. Mas ela vai se cumprir. E por que vai se cumprir? Porque é a palavra de Deus. É a justiça de Deus vai cumprir-se na tua vida. E você tem que acreditar, você tem que crer. Você tem que obedecer a palavra de Deus, como Josué e aquele exército ali do povo judeu obedeceu e fez exatamente o que Deus pediu para fazer. E as muralhas vieram abaixo, sem dar nenhum tiro, nada, absolutamente nada. Então a promessa de Deus vai cumprir na tua vida. Ela está demorando? Você está ficando apreensivo? Você não está acreditando mais? Acredite. Porque Deus vai cumprir com sua palavra na tua vida. Todas as promessas, as profecias vão ser cumpridas na tua vida. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. E ela vai se cumprir. Então, irmãos, nós devemos estar sempre presentes na palavra do Senhor e pensando que o Senhor está conosco realmente para nos ajudar. Outro que eu quero ler aqui para dizer para os irmãos é Gênesis 7, capítulo 7, versículo 4. Gênesis capítulo 7, versículo 4. Sete, 4. Que diz a palavra do Senhor. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Palavra de Deus dita para Noé, que ele faria desaparecer toda a população vivente da terra. Falou para Noé. Só que veja bem, irmãos, não falou hoje e se cumpriu hoje. Não foi assim. Demorou quase 100 anos a construção daquela barca. Não é? Quase 100 anos. E como eu estava dizendo agora, tem muitas promessas, irmãos, que os irmãos já estão até desanimados. Falam, não vem mais. Deus não vai cumprir, está demorando muito. Isso não vem. Meu Deus, quanto tempo que aquela profecia disse para mim que ia fazer, que eu ia ter isso, que Deus ia fazer isso para mim, mas ela não veio nem hoje. E quando é que vai chegar? Eu acho que nem chega mais. Irmãos, se Deus falou que vai fazer na tua vida, é porque Ele vai fazer. Se Deus disse que tem algo para fazer na tua vida e que você vai fazer, é porque você vai fazer. E se Deus disse que tem algo para dar para você, é porque Ele vai te dar. Você tem que acreditar, você tem que ter fé, você tem que obedecer, porque a justiça de Deus cumprirá na tua vida. Aqui, Noé passou quase 100 anos construindo um barco enorme onde não chovia.
As pessoas estavam zombando deles. E muitas vezes as promessas que vêm para você, se você falar para alguém, eles vão falar, você está louco, você está naquela igreja, ficou louco, não pode acontecer isso. Mas se Deus falou, creia, vai se cumprir. Creia na palavra do Senhor. E o que aconteceu com Noé? Noé, ele obedeceu, ele fez exatamente o que Deus falava, cada medida, cada tábua, cada madeira, cada coisa que ele fazia, exatamente na medida de Deus ali fazendo, e as pessoas zombando e falando tantas coisas dele. Demorou quase 100 anos, mas veio. E quando chegou, já era tarde para aqueles pessoal que estava zombando, né? Não acreditando. Só sobrou a família de Noé. Porque a justiça de Deus, a palavra de Deus, se cumpriu na vida de Noé. E ela vai cumprir na nossa vida também. Não importa quanto tempo está demorando. Muitas vezes, irmãos, eu fico pensando que Deus tem promessa para esta igreja. Quantas promessas que eu ouvi em relação a esta nossa igreja, quantas promessas. Quantas profecias que eu ouvi de pessoas que vinham de fora. Não eram nossas pessoas, nossos irmãos aqui, não. Algumas vezes vinha pregadores de fora, pregavam e falavam exatamente aquilo que nós já sabíamos. Então nós temos que crer, irmãos, na promessa do Senhor. Se Ele disse que vai fazer algo por esta igreja, como Ele disse já que Ele ia fazer, que Ele vai fazer, nós temos que crer. Quando é que vai ser, pastor? Não sei. Eu não sei. Mas que vai fazer, vai. A palavra de Deus vai ser cumprida. E vocês vão ver com seus próprios olhos. Aquele que crer verá a glória de Deus. É a palavra do Senhor. Então, se nós cremos na palavra de Deus, vamos crer na promessa que Ele tem para nós. Vamos crer na promessa que Ele tem para esta igreja. E Ele vai cumprir. Então, todos nós vamos realmente saber que Deus realmente Ele vai fazer algo por todos nós. Demorou quase 700 anos para o cumprimento da palavra do Senhor com relação a esse capítulo de Isaías 53 se cumprir, né, irmãos? Mas ele se cumpriu. Cumpriu em quem ele se cumpriu? Se cumpriu na vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos, Jesus Cristo é Deus. É Deus. Ele é o meu Deus, Ele é o Deus de todos nós. Mas quando Ele veio para este mundo, Ele veio 100% homem, 100% Deus. Ele não desceu aqui somente como Deus. Aí seria fácil. Mas não. Ele desceu como homem. Ele sofreu como nós sofremos aqui, muitas vezes, desilusões, tantas coisas, dores, tantas coisas contrárias que nós passamos. Jesus também passou sede, fome, tudo. Não é? Porque ele desceu aqui como homem. E a promessa, a profecia de Isaías 53, ela se cumpriu. Exatamente tudo. Quando Jesus estava orando ali uma vez no Getsemane, ele como um filme, ele via o que ele ia passar, o que ele ia enfrentar, aquela agonia, aquela coisa, uma pressão, depressão, tanta coisa que aconteceu na vida dele, e ele vendo aquilo como um filme, e ele como homem, ele sabendo que ele teria que enfrentar aquilo. A palavra de Deus diz que suas gotas de suor se transformou em gotas de sangue. Veja a
expressão do homem Jesus, não Deus Jesus, do homem Jesus. Ele estava ali vendo que ele ia passar por tudo aquilo. E ele não poderia recuar, porque a palavra de Deus aqui, ele disse, foi moído pelas nossas transgressões. Então ele tinha que passar. Ele como homem, ele talvez iria falar, não, meu Deus, eu estou vendo que eu vou passar aqui, eu vou fazer isso? Não, não vou. Mas não. Ele tinha que fazer isso por quê? Pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Se ele não fosse até o fim, nós não teríamos o que nós temos hoje. Se ele não fosse até o fim, os nossos pecados não seriam perdoados. Se o sangue dele não fosse derramado por nós, nós não teríamos o perdão dos nossos pecados. E ele teria que ir até o fim. E ele foi, irmãos. Veja bem, a tortura, a agonia, há tantas coisas que Jesus passou para cumprir a profecia de Isaías 53. Ele até disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, Senhor. Ele como homem, ele viu que ele não iria resistir praticamente. Como homem, ele era limitado, era uma coisa assim muito forte demais. Mas o silêncio de Deus justificou a sua justiça. Ele teria que passar por tudo isso. Mesmo na cruz, quando Jesus estava ali açoitado, estava ali espancado, estava ali agoniado, caluniado, foi traído, foi tantas coisas aconteceram para um homem só, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, perfuraram o seu corpo, penduraram ele numa cruz, pregado, não foi amarrado, foi pregado numa cruz. Ele como homem, como eu, como você, normal, sentindo dores. E ele estava ali, ele tinha que aguentar tudo ali. Ele foi levado para o matadouro e não abriu sua boca, porque ele sabia que ele tinha que ir até o fim. E na hora que ele disse, meu pai, por que me desamparaste? Ali, irmãos, ele era o homem Jesus. Eu estava conversando hoje com minha esposa e eu disse, olha, quando uma criança tem uma infecção na garganta, no ouvido, vem uma febre tão grande nele que a gente até se assusta. Vai dar comprimido, vai dar um remedinho para baixar a febre, alguma coisa e tal, e a gente consegue contornar. Quando você tem uma infecção, você sente uma febre. Quando você tem uma gripe, alguma coisa, te dá uma febre, uma dor de cabeça, não sei o que e tal. Quando você chega numa febre de 40 graus, mais ou menos, você começa a delirar. Não sei se os irmãos já passaram por esse tipo de problema. Mas quando o homem chega com 40 graus de febre, ou mais do que 40 graus, ele começa a falar coisas que não têm sentido, não tem lógica mais. Porque foge da razão dele. A febre é muito alta, ele já está delirando, ele não está sabendo o que fala. E eu creio que neste momento, veja a situação de Jesus, homem, que ele tinha que passar por mim e por você, irmãos. Ele estava ali pendurado numa cruz, depois de tudo aquilo que ele passou. Foi açoitado, foi batido, caluniado, humilhado, foi tanto na coroa de espinho, perfurado, foi crucificado, sangue partido para todo lado, e ele ali praticamente morto, ele já estava no seu estado de morte. Mas Deus não podia recuar.
Por que do silêncio de Deus? Porque ele tinha que cumprir a sua palavra. A profecia de Isaías tinha que ser cumprida. E foi o que aconteceu. Deus cumpriu com sua palavra. Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, morreu pelos nossos pecados, e a palavra foi cumprida. A justiça de Deus se cumpriu na vida do seu Filho, na vida de Jesus Cristo, homem que estava ali. Então, se Deus, Ele cumpriu com sua palavra, com seu Filho unigênito que estava ali, Ele vai cumprir comigo e com você também. Ele não vai olhar para você e vai falar, ah não, isso aqui é um coitadinho, ah não, isso aqui vem para a igreja todo dia, ah não, isso aqui ora, ah não, isso aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá. Não vai olhar isso, irmãos. Ele vai olhar a tua vida, o teu coração, o que você realmente está fazendo. Se você está andando conforme a sua palavra, para Ele cumprir com sua palavra na tua vida, para Ele fazer aquilo que você quer no final, que aconteça na tua vida, vai acontecer, porque Ele vai cumprir com sua palavra. Deus de justiça, Deus de poder, Ele vai cumprir com sua palavra na minha vida e também na tua. No fim da nossa passagem aqui, quando nós formos, vai ter uma época em que todos nós vamos ressuscitar e vamos estar perante ao trono de Deus. Perante ao trono de Deus. Aí a justiça vai realmente ser cumprida. E eu quero ler mais uma vez com os irmãos Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20. Versículo 11 ao 15. Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Diz o seguinte a palavra do Senhor. O juízo final, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, quer dizer, tinha 2 livros aí, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Amém? Todos nós, não vai ter distinção nenhuma, todos nós, pequenos, grandes, vamos ser ressuscitados e vamos estar num trono onde o Senhor vai estar ali. Ele vai olhar, agora você, vem aqui, abriu, tem 2 livros, o teu livro não está no livro da vida, então você vai para um lado, o teu livro já está no outro lado, então você vai para o outro lado. Vai ser assim, irmãos. Senhor, não vai ter discussão nenhuma, não vai ter nada. Se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, você vai para outro lugar, senão aquele que você quer ir morar junto com o Senhor.
Então Deus vai fazer a justiça. E nessa hora não tem advogado. E nessa hora o Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, que hoje é o nosso advogado, que intercede por nós em todas as horas, 24 horas por dia, nos perdoando, nos salvando, nos curando, batizando com o Espírito Santo, enfim, nos convertendo, transformando em outras pessoas. Nesta hora, o Senhor não vai ser o nosso advogado, vai ser o juiz. Simplesmente Ele vai olhar os livros. Você não está no livro da vida. Você está nesse outro livro, então fica desse lado, o lado, e esse do outro lado. Qual livro você quer estar, irmãos? O teu nome vai estar escrito em um dos livros. Qual livro você quer que a tua vida esteja? O livro da vida? Ou o livro da morte? Porque a justiça de Deus aqui, ela vai estar sendo somente cumprida. Vai entrar grandes, pequenos, e ele vai ver os dois livros, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Somente isso. No final não vai ter mais complacência, não vai ter mais discussão, não vai ter mais absolutamente nada. A justiça de Deus vai ser cumprida ali. Então, hoje o que nós temos que fazer? Obedecer a palavra de Deus, para que a justiça de Deus se cumpra na minha vida e na tua também. Nós queremos realmente que Deus cumpra com a nossa vida aquilo que nós queremos realmente, que é morar no céu com o Senhor, estarmos com o Senhor no céu. Mas para isso, nós temos que estar com o nosso nome escrito no livro da vida. Qual livro que você vai estar, irmãos? Hoje ainda Deus está te dando essa oportunidade. Hoje ainda, dá tempo ainda de você se arrepender. Dá tempo ainda de você pedir perdão para os seus pecados. Dá tempo ainda de você se arrepender das coisas que você está fazendo de errado. Dá tempo ainda. Mas e amanhã? Não é? E se de repente acontece alguma vida tua e você parte? Sem ter o tempo de você se arrepender. Se arrependa hoje. Faça tudo o que tem que ser feito hoje. Porque o Senhor está aqui hoje dizendo que a minha justiça vai ser cumprida. Qual é a justiça de Deus, irmãos? É a palavra de Deus. A justiça de Deus, a única justiça de Deus, é a palavra de Deus. Como nós dissemos, as leis dos homens, elas podem mudar, podem ser mudadas todo dia, todo ano, todo mês, com leis novas, artigo novo, inciso novo, parágrafo novo, não sei o quê, mas a palavra de Deus, ela nunca vai mudar. Ela sempre vai ser a mesma. Então, se você seguir exatamente o que está escrito na palavra de Deus, o teu nome vai estar escrito no livro da vida. E é isso que nós queremos. É isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a vida de todos vocês. E de todos aqueles que estão me vendo agora e vai ver pela internet. Eu quero que vocês estejam me ouvindo e querer também para você que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Que ali na hora Deus possa olhar e falar, o teu nome está aí, no livro da vida. Amém?